Atualmente, se fala muito em narrativas, né? Eu mesmo tenho dito, tudo é narrativa, e, paradoxalmente, há um uso inflacionário de narrativas, e, exatamente por isso, revela-se uma crise das narrativas em meio a toda uma modinha agora de se falar de storytelling. O que isso tem a ver com religião e espiritualidade? Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade para a gente falar da questão da narrativa também e tentar entender crise de narrativas, briga de narrativas, uma narrativa de ódio se formando no mundo, uma narrativa bélica de ambos os lados, né, que estão brigando religiosamente. E é religioso ou político, tanto faz o discurso da Igreja Católica, de um Islã, de um judaísmo, tanto quanto de uma esquerda quanto uma direita. Tudo junto e misturado. Tudo a mesma coisa. É uma salada, sim, mas é tudo a mesma coisa. Tem o mesmo tom. O tom de dominação, o tom de não consciência nem informação, o tom de alienação do ser, todos eles têm. Então, Cristina, você fala contra a religião, então você é esquerda. Não, não concordo com nenhuma dessas ideologias de política de esquerda. Por quê? Por um motivo que algumas pessoas até se incomodam, como se para você não se engajar em uma religião ou num discurso desse, de esquerda, direita, não levantar bandeira, né? Ou seja, não ter necessidade de pertencimento, é você não se identificar com a massa. E tem muita gente que fala, nós, réis mortais, réis massa, mas quem disse que quando você nasce, está lá já, o rótulo lá, código de barra, massa? Você aceitou. É preciso aceitar ser massa para ser tratado como massa. E a primeira característica é pertencimento a grupos, a comunidades, pertencimento a este mundo da maneira como está constituído. Então, se eu quero pertencer a um mundo que eu observo e vejo que A está brigando com B para dominar a mim mesmo e ao espaço todo, como é que eu posso querer pertencer a isso? Eu vou querer pertencer a isso para ficar de um dos lados? Bom, é livre escolha, livre-arbítrio aí. Eu posso ficar do lado A ou do lado B, seja ele político ou religioso, porque, como já disse, é a mesma coisa. Mas eu posso sair fora. Eu li uma vez um relato de um escritor, muita gente pode não conhecer. Ele escreveu aquele livro Fahrenheit 451, né? Um livro meio distópico, onde na sociedade, onde ele descreve, queimavam-se livros. Era proibido ter livros. Estamos perto disso, né? Com exceção, talvez ainda, dos livros religiosos, mas dependendo de quem ganha o espaço, de quem domina esse espaço. Se for uma China comunista, nenhum livro. Se for o muçulmano, ao Corão. Se for o cristão, continua a Bíblia. O que eu acho meio difícil, porque o cristianismo é tão multifacetado, principalmente aqui nas Américas, tão sincretizado com uma série de outras seitas, que fica difícil a gente imaginar que um cristianismo domine o mundo. O que dominou o mundo, inclusive, não tem nada a ver com Cristo, com espiritualidade, nem com luz. O que dominou o mundo foi o romano. Já falei, a ideologia judaico-romana. Hoje a gente tem
um direito romano, canônico, não por causa do cristianismo. As pessoas falam, tem padre aí, padre, pastor, teólogo, dizendo que é cristão. Claro que não, aquilo já era romano. Veja, o grego, na época do Cristo, antes do Cristo, já tinha se interessado ali, porque o grego sempre estudou todas as ideologias, todas as filosofias, né? Querendo entender, né, alguma coisa nesse sentido, colocar algo para o ser. Roma não tinha esse interesse, mas a Grécia tinha. O Egito tinha alguma coisa, né, de filosofia, mas muito oculto, muito hermético, não para o povo, mas também não tinha livro nenhum para o povo, por isso era escravo, escravagista, né? E quem ficava ali na meiuca, que eram os comerciantes, sempre teve, né? Os comerciantes sempre tiveram liberdade, mas eles fazem um jogo lá e cá. E não dá para você dominar, porque eles têm o quê? O capital, né? Na Babilônia já tinha sido, né, exterminado, mas também não teve um livro, mas havia códigos. Códigos sempre existiram. Códigos de moral, códigos de comportamento e leis sempre foram leis de talião. Olho por olho, dente por dente e fim de papo. Não mata, não rouba, não é uma coisa católica nem cristã, né? Isso é universal. Não mate, não roube, não pega a mulher nem a terra do próximo. Isso é básico. Hoje, o que se tem é o abuso e a implosão de todo e qualquer valor que não tinha a ver com uma religião propriamente dita, nem política. Isso é um sentimento, uma questão do ser, de uma evolução do ser. Até entre os animais tem território e defende-se a, a força. E às vezes basta mostrar a força, não precisa nem agredir. Daí que se marca territórios. E o homem, ele não marca só territórios. Ele invade, ele violenta, ele rouba, ele tira. E quanto mais se coloca essas religiões e essas políticas, piora. É incrível isso. Então, o ser humano, que era para ser uma evolução, vamos dizer que fosse uma evolução do macaco. A gente não está muito bom para isso, não. Então, eu quero ser massa? Não. E esse autor, ele conta um prefácio de um determinado livro, eu não me lembro agora, que quando ele tinha 9 anos, ele gostava de um determinado quadrinho, que era um quadrinho antigo, né? HQ. E os coleguinhas, né, da escola dele, americana, de 9 anos também, 10 anos e tal, já muito cabeça feita pelo sistema, faziam bullying com ele. E num determinado momento, ele fala que aos 10 anos, ele resolveu queimar toda a coleção de quadrinhos dele, antiga, né? Talvez por isso ele tenha escrito Fahrenheit. Isso deve ter ficado marcado de uma ideologia que força, condena você cultivar algo que é gosto seu, que ressoa com o teu ser. Então ele queimou. Só que, vamos dizer que a relação dele na escola não melhorou nada. Porque quem faz bullying porque faz bullying. Se você cede, o que você mostra? Você mostra que você é vulnerável, que você é fraco. Ele conseguiu. Então ele vai lá e vai insistir com mais alguma coisa, porque o ego é assim. O ego, você abre espaço, ele toma. Embora o ego seja uma mesma porcaria para todos, uma mesma massa de inconsciente coletivo, que muitas pessoas não entendem esse conceito, mas esse conceito está posto, já está posto tanto pela psicologia, né, a analítica do Jung, como
por algumas filosofias, teosofia, espiritismo, né, que era uma filosofia, virou uma ideologia, uma religião, né, já perdeu um pouco o contato com a verdade. Então, é uma energia que, sabe, humana que massacra. É muita gente pensando. As pessoas não se deram conta. Você vai num show, seja de uma igreja pentecostal, que tem show, né? De uma missa campal, de um evento lá, aqueles eventos loucos, como Círio Pascal lá em Belém do Pará, ou no show de rock, que é tudo igual. O que você sente? Você sente algo físico, no movimento político. Vou dizer para vocês. Visita do Papa, João Paulo II, movimento das diretas já, Rock in Rio, Igreja Evangélica Pentecostal e Missa Campal. Mesma coisa. A mesma energia. Exatamente por isso, quem está lá em cima, no púlpito, seja um padre, um pastor, um roqueiro, uma apresentadora de programa de televisão, que disse que não podia viver sem os aplausos do povo, né? Então, seja quem for que esteja no púlpito, no palco lá, recebendo aquela energia, sente a necessidade disso, dessa energia. Essa pessoa não vive sem essa energia. Os políticos são tão viciados em política quanto um viciado em cachaça. É vício. Eu já escutei de mais de um político dizer que a política era a cachaça dele. Por quê? Porque ele precisa daquele movimento, daquele cumprimento, daquela significação falsa, mas que naquele momento ele crê e o outro crê. É como se fosse um teatro, onde eu visto uma fantasia, um cosplay da vida, e aí eu faço de conta que eu sou outro que não sou eu. Porque eu sou medíocre, eu sou violento, eu sou fanfarrão, eu sou pachorrento, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, não estou afim de fazer nada do que eu estou falando, mas na hora que eu estou na frente de um comício, eu visto a máscara e pá, eu estou lá com o padre, eu sou medíocre, estou errando, sou guloso, sou também preguiçoso, sou viciado, mas na hora que eu vou falar em nome do Evangelho, eu visto uma máscara, parece que eu sou o Cristo encarnado, e começo a falar muita coisa, ou um político. Hoje os padres, eles oscilam, né? E nem Cristo é, né? Porque Cristo nunca fez aquele tipo de discurso. Seria mais para desconstruir do que propriamente para ficar falando a favor de qualquer coisa. Então, este indivíduo que escreveu, né, esse escritor, ele percebeu com 9, 10, 11 anos, ele se deu conta, peraí, o que eu estou fazendo comigo e da minha vida? 11 anos. E ele não é espiritualizado, ele não saiu do corpo. Então, o que eu digo para vocês que sair do corpo, ter um caminho de espiritualidade, como muitos falam, é fácil para você porque você tem memória? Não. Primeiro que eu não tenho memória. Eu não tenho memória na minha vida. Memória não mora comigo. Eu não acesso o tempo todo. Cansei de dizer isso. Memória é um extrasenso, que eu fui descobrir o nome bem depois. Mas é que era um ser com muita sabedoria que eu acessava. Me ajudou, me auxiliou? Podia ser uma fantasia de adolescente, não? Podia ser um mentor qualquer. Mas, sobretudo, eu me identifiquei com esse escritor, embora a escrita dele seja bem diferente da minha, eu me identifiquei quando ele falou isso, que ele cedo, ele disse, ops, por que eu vou coibir meu gosto, meu jeito de ser, aquilo que eu quero cultivar e ler, por causa de meia dúzia, 10, igual a mim,
me coibindo. Se fosse um sistema, como eu já falei, se fosse uma escola, né, um policial, uma mãe, um pai, você ainda, opa, mas vocês percebem que quando é uma mãe, um pai, um policial, as pessoas vão lá e burlam. Por que que eu aceito a ingerência na minha vida do igual? De um vizinho, de um colega de trabalho, de um colega de escola? Porque o problema do bullying é violento. Hoje é mais absurdo. As pessoas se coíbem, se matam por causa de um amigo virtual que ela nunca viu, de uma meia dúzia de palavras. E isto mostra a falência da narrativa hoje, embora muita narrativa, só que não são narrativas no sentido da narração que a gente tinha antes. Quando que começou a narrativa propriamente dita? É com o romantismo. Antes do romantismo, a gente tem alguma prosa, muita poética, muita poesia. Você vê os contos, as histórias, eram contadas em versos. Hoje a pessoa tem arrepios de ler poesia. Eu não entendo isso. A culpa é das escolas, das professoras de língua de todos os países, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, principalmente no Brasil, de esvaziamento. Elas não leram, elas não gostam, elas não passam. E eu digo isso e posso, eu tenho lugar de fala, como diz o outro, professora de língua portuguesa, com colegas assim, medíocres, que mal conseguiram aprender a gramática para ensinar a gramática, e literatura, neca, nada. Eu não gosto desse autor, não gosto disso, nunca li poesia, blá, 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 blá. Eu falei, que faculdade você fez? Como que você fez? Passou colando? Botou nome em trabalho dos outros? Como foi isso? Se fizer uma prova agora, não passa. Vai ter que estudar para a prova. E é capaz de até não passar. E se você faz uma faculdade daquilo que você gosta, daquilo que você atua, como que você não sabe? Como que se tiver uma prova, hoje eu tenho que estudar para poder passar? Então, não estou dando aula. Então, não estou me atualizando. Então, não estou estudando, não estou dando exemplo. Entende? Então, ele percebeu, como eu percebi, que eu não tinha que ceder ao coleguinha igual. E ele comprou tudo de novo aos 11 anos, com 12 anos ele tinha a coleção dele completa. Fez ele muito bem, e por isso ele é um escritor, por isso ele tem livros fantásticos. Posso não gostar da tônica de ficção, de distopia dele, mas ele se afirmou assim. E deve ter feito outras coisas, não conheço a vida dele toda. Mas esse fato me chamou muita atenção, porque eu já falei para muitas pessoas, e falava, às vezes, para um ou outro aluno que reclamava de bullying, eu falei, você não veio aqui para fazer concurso de minha simpatia, você veio aqui para estudar, esquece, sabe, deixa para lá. E um dos motivos pelo qual eu não aceitava bullying nem ingerência na minha vida, não tem a ver com memória, não tem a ver com sair do corpo. Tem a ver porque eu já estava de saco cheio de ter na família pessoas, principalmente a minha mãe, que diziam o que eu tinha que vestir, o que eu tinha que gostar, o que eu tinha que ler ou não ler, que ela não queria que eu lesse, e tome surra, tome surra. Então por que que eu vou apanhar na rua? Tem gente que falar pro cara que apanha em casa, apanha na rua também. Só se ele é burro. Só se é burro. A psicologia endossa uma coisa que não existe. Eu sou obrigada a apanhar, não vou dar na minha mãe, né? Por mais errada que ela esteja, não vou dar no meu pai, não vou dar na minha mãe. Mas do colega? Ah, nós vamos rolar no chão. Nós vamos rolar os dois no chão. Eu vou apanhar, mas vou bater. E isto faz uma diferença muito grande. Então, tem um limite algumas coisas no sistema, mas as narrativas, e aí eu vou dizer para você que não são narrativas no sentido que a gente entende narrativa,
que até a Bíblia tem uma narrativa um pouco mais bem montadinha, embora cheia de falácias e mentiras, mas é o texto que montaram. O eloísta, tal, já visto, então, Javé, eu sou todo poder, claro, é ele que está escrevendo sobre ele. Então, não se trata disso, de ser mais verdade ou menos verdade, mas da estrutura como é montada, porque ela diz respeito ao ser. Ela reflete, ela ressoa uma comunidade com uma história antiga. E o que está se fazendo hoje? Histórias que deturpando histórias. Eu pego um romance muito bem escrito, trabalhoso, ninguém sabe o tempo que é você escrever um romance, não é romance de ar. Tolkien levou tempos escrevendo, Guimarães Rosa levou 8 anos escrevendo Grande Sertão Veredas, corrigindo, mexendo, porque trabalha-se também. Ninguém vive de literatura como as pessoas querem viver de literatura escrevendo qualquer coisa. Literatura de aeroporto, literatura de consultório, sim. Então, quando eu não falei réis mortais. Quem fala são as pessoas que me ouvem, que acham que estão num nível abaixo, são elas que se colocam. No momento em que você fala assim, eu não quero mais essa ideologia do mundo, você já se destacou, não é mais massa. Você não tem que. Todo o meu discurso é libertário porque você não tem que. E quem vai reger? O que você vai seguir? Uma filosofia do ser. E você vai começar a ler aqui, vai começar a ler ali, vai se orientar aqui, ali. Tem que ressoar com você, mas tem que ressoar com liberdade. E para ser verdade, tem que funcionar em qualquer tempo, espaço ou dimensão. Então, quando eu vejo, porque me fazem assistir essa coisa, Cristina, o que você acha no vídeo tal? E está lá um rapaz que diz que tem né, um canal de inteligência, fazendo entrevista, não sei se ele é jornalista, se fez assim, tem um estúdiozinho, chama um pastor, chama um teólogo, para eu escutar de um senhor já de idade dizer: Deus sabe o que faz, é soberano e ele manda mesmo, ele faz mesmo, ele acontece. Então, eu vou dizer assim, querido, esse seu Deus está péssimo. Faz quando quer, não coibiu nenhuma guerra, mesmo quando as guerras não eram em nome dele, ou as que foram em nome dele, nunca. Morreu gente para caramba, ele deve gostar de ver pessoas morrerem em nome dele. Ou então fazer que nem diz o mundo islâmico, quando você morre em nome de Alá, quando você mata um ímpio, você ganha 7 vídeos. Olha que coisa, né? A mulher só serve para produto aqui ou lá. É de uma misoginia todo esse contexto absurdo, e não vamos nos libertar disso tão cedo. Por quê? É só ver o movimento woke. Mais misógino que aquilo não existe. Misógino. Destruição do feminino em toda a sua totalidade. A misoginia campeia nessa terra, religiosa, política e massa. Então, eu, como mulher, que faço o discurso libertário, mas na direção vertical para um ser, sem altas afirmações no mundo, mas eu vejo o uso e abuso do feminino. E a gente tem que ter um equilíbrio do masculino e feminino, só que há um desequilíbrio total. Eu digo para vocês que a maior parte das mulheres que estão aí fazendo política ou fazendo estardalhaço e se empoderando, nenhuma me representa. Porque eu não preciso de representação de massa. Vocês é que têm que despertar. Isto é despertar. Desperta para o seu ser.
E, claro que dentro da Bíblia, tem lá que eu falo, né, o pedacinho de luz, que é o discurso do Cristo, que mesmo mexido e misturado, quando você vai ver através, né, daqueles judeus, os discípulos dele são judeus. Ele é judeu? Não. Judeu é quem nasceu na Judéia. Ele nasceu na Galileia. Ele é galileu. E por que que ele é um nazareno, ou nazareu? Porque era uma seita essênica. E ele se fez ali. Goste ou não goste? Ah, isso é uma heresia. Não, não é heresia. Isso está desde o início quando ele morreu, no século I, depois da morte dele, ou do tempo comum, se vocês quiserem, que se afirma isso, que se sabe disso, que tem evidência disso. Aí apaga, 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 queima, 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 que nem no Fahrenheit, né? Vamos queimar tudo, vamos queimar os papiros, vamos queimar as bibliotecas, mas sempre tem algo que fica escondido e aparece. Porque a verdade aparece. A verdade é luz, ela aparece. Então, em meio a essas narrativas, todas essa guerra de narrativas hoje, e o indivíduo comum que sofre as consequências de toda essa loucura, dessa politicagem, dessas religiões brigando uma com a outra, cada uma querendo ter mais verdade, franquia, como se fosse McDonald's, agora eu quero a franquia da evangélica tal, quero a franquia do Bola de Neve Church. Bola de Neve Church. O que que é isso? É loucura humana? Ah, então tá. É loucura coletiva? Ah, então tá. Então não se discute. Loucura é loucura. Eu dizia, Reich, quem tá louco não tem que você cobrar nem lógica, nem precisão, nem verdade. É louco. E o sistema é louco. Então deve ser. O que falta? Conteúdo, estudo, saber propriamente dito. E hoje é muito comum, né, você ter a coisa da informação. Ah, porque a informação, hoje nós temos mais informação. A informação é um fragmento, é menos que um aforismo. Menos. E o que que você faz com isso? Nada. Se for contar as horas de YouTube, Instagram, dos shorts, cada vez menor, dos TikToks, que essa humanidade hoje já consumiu em horas, daria bibliotecas lidas. Daria muito melhor do que aquilo. E o que que ficou no cérebro de cada um? Nada. No cérebro, nada. E no corpo? Muitas emoções. Uhum. Porque o cérebro não vai guardar esses conteúdinhos, porque assim funciona o cérebro, isso é neurociência. O cérebro deleta quando não tem uma rede de conteúdos que segure aquele conteúdo. É que nem na rádio, quando eu era bem pequena, que tinha rádio relógio, então são 10 horas e 50 minutos. Você sabia que isso aqui... Eu só guardei o plim-plom, né, que dava a hora, e você sabia? Agora, eu sabia o quê? Eu escutei muitas vezes aquilo, porque como eu tinha crises e crises de asma, principalmente à noite, eu tomava um remédio, na época eu tinha 7, depois de 6 anos que a minha asma aumentou, então 7 até uns 12 anos, minha mãe me encheu de cortisona e remédios, e tinha um remédio para eu poder respirar, que nem era somente aqueles sprays, né, que o pessoal chamava de bombinha, mas era spray, né, que era muito forte, mas não passava, porque vinha junto com bronquite, eu era muito alérgica, né? E hoje, na minha idade, eu não usar nada, não é milagre, é trabalho, é processo, é largar o sistema e fazer o que tem que ser feito.
embora a gente escute e leia pessoas que se acham científicas dizer que, por exemplo, um broto de saião macerado não faz efeito nenhum, que um boldo ou um broto de saião ou uma folha de goiabeira, quando você faz um chá, não faz efeito nenhum. Se não fizesse efeito, não tinha um efeito alucinógeno das ayahuascas da vida, dos cipós, e não é somente um, são vários tipos de cipó que podem provocar aquela alucinação. Então, efeito físico tem. Ah, só existe efeito alucinógeno? Não. Numa crise, uma vez que eu tive, tomei tintura de ipeca cunha, que é uma erva, e que eu, na ansiedade de passar logo para respirar, eu acho que eu tomei um pouco por demais e vomitei, porque ela, se passar da medida, ela deixa de ser um efeito para o pulmão e passa a ser um efeito de náusea, nauseabundo. Então, eu tive uma leve intoxicação de PK com ela. Mas efeito causa? Claro que causa. Porque os discursos dos pseudocientíficos, dos estudantes de medicina, dos blogs pseudocientíficos de USP, de Unicamp, de não sei da onde, que ganham dinheiro de farmácia para escrever aquilo, dizem que não tem nenhuma comprovação científica, não faz efeito, é placebo. Eu vou botar a criatura lá, vou encher ela de peca e falar assim, é placebo, querida. Quero ver você não ter efeito. O chá de sene é uma diarreia na hora. Muitas adolescentes fizeram uso para tentar esvaziar a barriga para não ficar barriguda, porque muitas comem mal, né, por causa do prazer, como não comem alface, não comem verdura, acabam ficando com o intestino preso, aí toma chá de centro para botar até a alma para fora. Se não fizesse efeito, elas não tomavam, e faz efeito melhor do que qualquer remédio de farmácia. E outra, você não tem que ficar preso nem alimentando um sistema desse, bilionário, que isola a substância, muitas substâncias, elas são produzidas a partir de refino de petróleo, fazem muito mal, não é nem a partir da planta, quando usa a planta, ainda vai lá, mas isola-se, né, o princípio ativo, e a planta é um todo. Então, você pega lá, efeito da raiz de curcuma, um monte, tem na Bíblia usos de plantas, de ervas. Então, como que a igreja proibiu isso, dizendo que é Deus que tem que determinar? Eu atendi uma cliente que ela falou, não acredito em nada, só em Deus. Eu falei, beleza, então você acredita em Deus, acredita nas plantas. Quem criou as plantas, aí a gente pega pelo pé, mas você vê o que é uma ideologia. Uma senhora de 70 anos, com uma ideologia dessa, completamente distante da natureza, sofrendo as consequências, e não quer tomar um chá, uma tintura, um floral, porque é Deus que vai determinar se ela vai viver ou não. Bom, se ela vai viver ou não, ela está ali, né? Mas qual a qualidade dessa vida? Pendurada em remédio? Sem me levantar? Alucinando? Então, as perguntas, às vezes, e as ideologias colocam coisas pela metade, frases falaciosas, eu estou querendo discutir aqui, o cara pula para lá para justificar, negar isso que eu estou colocando. É muito comum. Então, as pessoas, às vezes, para justificar um erro, dão outro erro como normal. Mas também há pessoas que usam a erva para isso, para isso, para isso, ou as plantas, ou há pessoas que enganam e colocam qualquer coisa na tintura. Veja, você não vai deixar de fazer um uso correto porque outras pessoas fizeram o uso errado. Isto é o tal do storytelling. É ideologia. Ela é completamente desprovida de uma lógica concreta, de toda uma comprovação, de uma narrativa coerente. Então, a briga das narrativas está aí. A narração, ela precisa de tempo.
Para eu ler uma narrativa, para eu ler um romance, para eu debruçar sobre aquilo, eu preciso de tempo. E poesia, idem. Porque eu não leio um livro de poesia passando as páginas só porque é pequeno. Aham, aham, aham. E até porque não é assim. Textos antigos, como de Homero, como da Divina Comédia, como do Paraíso Perdido, as Enéidas. Então, tem muitos textos antigos que parece uma narrativa, conta alguma coisa, o próprio Lusíadas do Camões, e ali tem bastante história, inclusive, só que por que inverso? Para poder guardar, porque era para repetir oralmente e se decorar. Nas festas, não se ia com livro para lá, porque não tinha livro, se decorava aquilo e se colocava. Quando o livro vem, né, quando Gutenberg faz isso daí né, de trazer de novo a biblioteca, né, encher de novo, porque os papiros foram queimados, eram vulneráveis, mas ali ainda estava. Os copistas copiavam, e o pessoal fala assim, monge copista. Gente, copista não precisa ser monge, nem foi a Igreja Católica que inventou. Quem vocês acham que copiavam todos aqueles papiros e manuscritos que tinham em Alexandria e outras bibliotecas? Monges não existiam. Então, onde está a informação? Onde está o conhecimento para você não ser arrastado por essas ideologias que falam inverdades, mentiras, e você engole porque estão dizendo agora? E como eu posso falsear no discurso religioso, eu posso falsear no discurso científico, como eu falsei no discurso político. É feito pelo homem. O Deus foi criado pelo homem, que está na Bíblia. O monoteísmo tem data. E mesmo os outros deuses que foram adorados, todos foram adorados como energias, antes de Javé, né? Que Javé é um deus de carne e osso, né? Segundo eles. Carne e osso. Tem pastor aí dizendo que aquilo tudo é real, que Javé passou por aqui, depois foi para não sei aonde. As coisas assim loucas. Não sei se o cara está querendo ser moderninho, se o cara perdeu lá a sua igreja, agora está querendo ganhar um outro tipo de igreja. Não, não dá para entender. Não dá para entender. Às vezes eu tenho vontade de perguntar um a um: você realmente acredita nisso que você está falando? Ou você quer seguidores, ou você quer votos, ou você quer prestígio, palmas? Porque o discurso libertador é libertador. Eu não quero seguidores. Se tiver mais gente no parque livre brincando, beleza. É isso que eu falo. A gente volta de um processo para falar, para alertar, né? Tá aí Sadhguru, Krishnamurti, Osho, vocês podem criticar qualquer um, mas por que volta para falar? Volta para falar, para compartilhar, porque mais gente livre é mais interessante do que um montão de gente presa. Até porque o discurso do preso é um discurso de violência. Então, para a narrativa, eu preciso de tempo. E ela vai falar sobre uma identidade, sobre o ser. E a espiritualidade tem a ver com o ser, não tem a ver com o ego, não tem a ver com massa. Quem diz que a religião é para salvar, está falando mentira. Se tivesse que salvar, gente, são 2024 anos só de cristianismo. Uns 5.000 e não sei quantos de judaísmo com monoteísmo. E o Islã é um pouco mais recente, foi 600 anos depois de Cristo, então tem aí 1.400, né? Onde está a salvação? Quem se salvou? Quem deixou de voltar aqui? Quem deixou de pecar? Onde foi que qualquer um desses, são três deuses, né, que a gente tem. A gente tem, segundo esses, né, monoteístas, a gente tem o Javé, inicial, todo-poderoso, mas aí vem o todo-poderoso Filho, e a igreja diz que ele é o enviado, então ele é o representante, o Jesus chamado Cristo, e depois veio o Alá, o Maomé, mas é Alá, né? Esquece Moisés, esquece Jesus,
esquece Maomé. Vamos ficar Javé, Cristo, Alá. Com três deuses desses tão poderosos, tão onipresentes, oniscientes, onipotentes, onitudo. Olha como está a Terra. Olha como a gente está vivendo. Cadê a interferência? Cadê o castigo? Cadê os raios? Cadê o fogo caindo do céu? O único fogo caindo do céu que eu vejo é o do próprio homem. A única fumaça que entorpece é o que o homem provocou. As únicas guerras que eu vejo é o que o homem provocou. As únicas matanças e dizimações é o que o homem provocou. As pestes que o homem provocou. Eu não vejo nenhuma interferência divina, nenhuma, da maneira como eles contam, da forma como eles dizem que vai acontecer, como também da religião, da nova religião, que é a religião da ufologia, que vai vir, que vai vir. Há quanto tempo a gente tem esses textos de que vai vir a nave? Qual era a promessa? 2000. Quer dizer que nem eles sabem contar, porque os religiosos eu até entendo, porque se você juntar o calendário árabe com o calendário judaico, né, lá dos judeus e Egito e tal, e o calendário cristão, que era romano, realmente ali tem uma certa, né, dá uma desculpa de que tem um erro. Mesmo o padre sentando lá para juntar tudo, para fazer um calendário só, deve ter tido arranjos, aproximações, mas século XX, estamos em 1920, começa extraterrestre. Por quê? Por causa da Primeira Guerra Mundial, que é mundial, mas que não foi mundial. Mundial na Europa. Então tem um umbigo aí. O Oriente não entrou, o Ocidente para cá, as Américas, pouco interferir. O pessoal se pegou ali entre as nações, mais poder, menos poder, sem interferência divina. A partir dali, né, porque morreu muita gente, por causa disso, por causa daquilo. Agora a gente tem a salvação, não vai ser mais a salvação divina. Deus está escondido, Deus não vem, tá, tá, tá. Bom, o judeu sempre esteve esperando o Messias, né, voltar. Maomé, o reino é aqui mesmo, tá? Eles vão dominar isso tudo, eles têm paciência, eles dizem que Allah é paciente. Eles vão conquistar um dia a terra toda. A terra é deles também. É de Allah. E aí, nesse íntere, entra a ufologia, entram umas coisas loucas, porque começou em quadrinho, começou com umas histórias, eram deuses, astronautas, patati, patatá, e aí tá a nave. Aí vem a nave. Porque tinha a nave, porque Jesus Cristo é extraterrestre, porque ele veio numa nave, porque só assim que os caras, os reis magos, que nem sabem nem se essa história é real ou não, os reis magos viram, foi a nave e seguiram lá de onde eles estavam na Pérsia, seguiram até ali a Galileia, seguiram aquela estrela, né? Aparelhos assim fantásticos para chegarem lá, os três camelos, né? E eu não estou desacreditando essa história, mas a maneira como colocam ela. Pode ter havido os três reis magos, podem ter chegado lá, como eles chegaram de uma outra forma, de uma maneira que ninguém aceita, nem mesmo a religião. A religião está assim com o sistema e assim com a ciência. Então, como é anticientífico falar de astrologia, então prefere-se acreditar numa fantasia dessa. E aí, extraterrestre. E eu começo a ver extraterrestre aqui, extraterrestre ali, aí aparece ET de Varginha, ET Bilu, pelo amor de Deus, esse então, pelo amor de Deus, e nave que vai aparecer na Amazônia. Sim, a nave deve ter ficado em cima da Amazônia e provocou esse incêndio todo. Deviam dar uma avisada lá para os ETs para sair de cima da Amazônia, porque o incêndio está chegando aqui no sul, está sufocando a gente.
Fora o rio atmosférico, parece que descobriram agora que existe um rio atmosférico, e que faz chover aqui. Claro que isso aí é mudança climática, porque se nunca teve rio atmosférico, nunca se choveu tanto aqui, então isso aí tem algum desequilíbrio. Então, estudar o desequilíbrio da Terra, que não tem nada a ver com ET, que não tem nada a ver com isso, com aquilo, e mesmo que haja um monte de seres espalhados por aí, por que estariam preocupados com uma humanidade tão, tão, tão tacanha, burra, bélica, violenta? O que mais se criou? Violência, terror, medo. Gente, será que em outros planetas é assim também, como o pessoal fala? Deve ser, né? Porque dentre os relatos desses abduzidos, Deus do céu, os abduzidos, é um tal de enfia chip, faz isso, enfia não sei o que lá. Gente, eu não preciso de ter um contato extraterrestre para ser pior do que eu já tenho aqui com o ser humano. Por quê? Em toda guerra tem tortura. Isso, ó, a igreja já tinha isso. A igreja já tinha isso, de tortura. De enfia isso, tortura aqui, bota óleo quente, faz o quê, estica, vai, acontece. Aí a pessoa vai acreditar num extraterrestre, quer dizer, mesmo fora do corpo, vão lá fazer a mesma coisa com ela e ela aceita isso como uma verdade, como algo que é um ser que vem para fazer o quê? Mexe a minha rebelião. Desde quando você foi levado para um hospital ou levada e eles mexeram em você, tiraram coisa? Você não vai processar se você descobrir. E você aceita, porque você diz, não sei nem se disseram para você, você diz que eles criaram esse corpo e estão mexendo no meu DNA porque eles têm o direito. Tem direito? E assim, todas as promessas que apareceram no ano 2000, que apareceram no ano 2012, que aparecer agora em 2022, todo mundo ia ver e saber, tá em canal do YouTube aí. Aí quando você pergunta para o indivíduo que falou essa besteira, sabe o que ele diz? Eles adiaram. Gente, é tipo mais farrapada. Jesus já adiou, Javé já adiou, não sei mais quem adiou, todo mundo adia chegar aqui. Então não vão chegar nunca. Então não tem ninguém a fim de salvar ninguém. Então vamos largar isso aí. Está indo para a igreja porque está seguindo um pastor, um louco dando dinheiro para lá, dando dinheiro para cá. Porque, assim, quanto mais a esquerda entra e endossa, inclusive, porque a esquerda é uma esquerda ateia, violenta, drogada, sexualizada, envolvida com um monte de besteira, é esquerda, e você tem uma esquerda católica. E essa esquerda católica briga com uma direita que é católica e tem uma direita que não é católica, que é capital, liberal e tal, por outro sentido, mas no liberalismo que não é o mesmo liberalismo anarquista da esquerda. E esse liberalismo anarquista da esquerda está dentro da igreja. Quer dizer, gente, é salada. Olha para o quadro hoje visto de cima, distancia e dá uma olhada no panorama. Pega nomes, pega as legendas, as seitas, e vocês olham, gente, o que é isso? Que narrativas são essas? Do ser? Né? A psicologia endossando isso aqui tudo? E aí o psicólogo, quando ele não está lá, ele começa a se dizer pseudoterapeuta e vai inventar um monte de terapias que também não vai sair do lugar. Porque ainda estamos tão doentes e quem faz o processo não fica. E fica livre, e fica feliz, e fica bem, e vai fazer sua vida quando faz o processo, e quando vocês estão nessas loucuras de política, religião e televisão e sistema e narrativa maluca, que não é narrativa, storytelling inventaram.
O que é um storytelling? É uma propaganda, é um marketing. O storyboard era a maneira de se fazer filme. Animação, depois passou também para filmes. Eisenstein fazia isso para desenhar as cenas dele, porque o cinema saiu da artes visuais. Teatro e artes visuais deu cinema. Então havia histórias, e eles queriam as cenas assim, porque se ilustrava. Né? Porque a pessoa vai ver, ela não vai ler, então ela vai ver. Então eu tenho que ter uma técnica. Então, essa imagem vai me dar conta disso, 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 dessa história, essa imagem. Está no storyboard. Agora tem o storytelling, usado pela propaganda e marketing. Vocês acham que isto é saudável para o ser? Por isso, o short. Por isso, informações de 15 minutos. E se eu colecionar de um canal aí de ciência qualquer, 15 minutos, 13 minutos, 3 vezes por dia, todos os dias durante o ano, eu vou sair cientista? Eu vou saber muito e mais do que sei? Não. Pega todas essas horas, senta a bunda e vai estudar. E vai ler. Se você gosta de física quântica, vai ler. Se você gosta de matemática, vai ler. Se você gosta de arqueologia, vai ler. Se gosta de filosofia, vai ler. Faz uma história da filosofia. Começa com uma história, e não é uma. Pega três autores, três vertentes. Não foi Moria que me ensinou isso. Não foi porque eu estava fora do corpo, eu tinha uma espiritualidade, uma benesse, uma costa quente. Para com isso. Não por mim. Por mim, você pode falar o que quiser de mim, mas é por você. Porque quando você fala isso, quando você se diferencia de mim, dizendo você, Cristina, é especial e eu sou um réis mortal, você se nega ao processo e se dá desculpa para não sentar horas como sentei e desliguei a televisão, que na época era a televisão, e você não desliga teu celular. Você está dando uma desculpa para você. Então, o que você tem que fazer é isso. E é isso com o que saiu do corpo, o outro, o mestre tal, que foram fazer horas de meditação. E você vai encontrar na rede pessoas falando contra a meditação. Vai, principalmente os católicos. Não sei os muçulmanos, que quase a gente não escuta aqui, né? O discurso deles, mas eu sei que muito católico pentecostal não pode meditar. Cristo não meditava. Ah, não, ele ia fazer o quê no deserto? Contar calango? Morrer de sede? 40 dias no deserto. Onde está o Cristo? Foi para o deserto. Era ali, né? Também, né? Também não era lá. Ali. É só vocês olharem o mapa. É como sair daqui e subir a montanha. Vou lá para o Lago de São Chico. É umas 3 horas, chego lá, fico lá. Fico 40 dias lá, fico 30 dias lá. Faço silêncio. Isso é meditação. Meditação é fundamental, é distanciamento, é interiorização. Isso é fundamental no caminho de espiritualidade prática. Então, tem que desligar a televisão. Primeira coisa, eu desliguei a televisão por causa do caminho de espiritualidade. Depois, porque um filósofo falou, Pierre Bourdieu, eu já falei isso para vocês, estava escutando a palestra dele, e ele diz, desliga a televisão porque vocês estão ficando com a cabeça feita para uma série de coisas, perdendo tempo, vai ler filosofia. Está certíssimo ele. Mas veja, gente, vamos pegar os livros e a gente começa com as obras de referência. Eu vou ler a Bíblia. Aí estou abrindo aqui. Peraí. Eu não entendo muito bem isso. Eu posso ler direto, vai ficar meio enfadonho, talvez você não aguente. Vou colocar uns 2 livrinhos aqui do meu lado, né? Um guia literário da Bíblia, né? Alguma obra de referência de como era o mundo antigo, de preferência alguns mapas, a gente tem no Google. Mas veja, para você ligar a tela para ir lá ver no Google, tal, que tem mapas antigos, alguma coisa de Wikipedia, você tem que ter concentração. Porque você está ali, daqui a pouco, na mesma hora, você acabou de ler, e tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui, você se distrai e vai embora.
Por isso, para estudar na internet, tem que saber estudar, tem que ter disciplina. Agora, com celular, por favor, né? Ninguém estuda com celular. Ninguém fica lendo celular. É cansativo, é pequeno, é cheio de notificações, sinais, bips. Um bom estudo ou é no computador ou no note. O tablet de leitura e tal, preferência mais de um. Né? Você bota um Kindle, bota um tablet, um iPad, mais o computador, mais o livro aqui, caderno. Tem que estudar. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Mas está acontecendo nada do que já não aconteceu, igual, igual, igual. E não coloca as pessoas que fizeram o processo como privilegiadas. Não. O Sadhguru, ele é privilegiado, ele ralou para chegar onde ele chegou. Está aí fazendo, né? As pessoas é que pegam o que ele fala, traduz e tal, e outros que fazem comunicações sérias. Não é quem fica dizendo que recebi isso, recebi aquilo. Estou falando de espiritismo, tá? Uma comunicação mais séria. Que é constante, é uma canalização só, e mesmo assim você tem que, tá bom, escutei, vamos ver se isso procede. Agora, estudo básico, estuda, né, a tua filosofia. Você é formado por um pensamento judaico-romano, estuda isso. Essa filosofia toda vai te dar isso. Então, o que esse storytelling faz, essas narrativas, influencers, youtubers e outros tiktokers, agora tudo é botar um ers no final, que aí virou isso, virou isso. Gente, é tão banal isso, tão idiota. A pessoa ter assim, eu sou influência, meu Deus do céu. O cara não consegue nem influenciar a própria vida e é influenciando a dos outros. Então, o storytelling é uma maneira de criar o quê? Mercadoria, vender mercadoria. O Google vende, tá? Tudo isso está sendo criado para vender, para vender, para vender, e você é o produto. Porque você está se entregando como produto. Você faz parte desse sistema como produto. Por isso é massa. E eles estão preocupados que você fique ofendido? Não. O ser humano tem que aprender que ele tem que fazer por si. A salvação vem de si mesmo, vem do ser. E se você fizer um contato, melhor para você. E que contato é esse? Um contato vertical. Tem nome? Não. É luz. Sobe. Faz silêncio para você ver se não acontece. Mas silêncio de verdade. Tem gente que diz, eu não aguento fazer mais do que 30 minutos, 40. Vai para um Vipassana. Vai para um mosteiro sério. Fica lá. Larga. Um mês. O que é um mês em todos os anos da tua vida? Come uma pamuca de arroz e medita. Medita, 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 silencia, que o ego não vai aguentar, vai dar uma crise, vai ter crise de abstinência de tudo. Crise de abstinência, mas mantém. A mente pode manter. A mente ordena. Coloca a tua mente no lugar. Então, esta comunidade que a gente vê, comunidade da internet, os internautas aqui, são consumidores e produtos. Pela primeira vez, o produto é também um consumidor. Antes eram só produtos e consumidores, agora os próprios consumidores são os produtos também. As pessoas acham assim, ai que legal, o Pinterest sabe o que eu gosto. Eu recebo e-mails, eu recebo dicas do LinkedIn, do YouTube, que me enche o saco com um monte de coisa. Ainda tem uns que dizem assim, os seus amigos estão vendo. Eu quero saber o quê? Não são amigos. Que amigo? Pessoas no entorno aqui são meus amigos? Ah, as pessoas de Caxias já estão fazendo. As pessoas, e daí? Sabe? Aí a pessoa acha que ela está pertencendo. Ele está dizendo que você está pertencendo. Você não pertence. Então, através do storytelling, não é só o capitalismo que está se apropriando da narração, e aí hoje não tem mais discurso, e hoje os filmes, as refilmagens,
né? O recontar está ficando doentio, porque está cheio dessa ideologia, desse storytelling, dessas emoções, das bandeiras. Quando foi que você levantou bandeira dentro de um romance decente? Não tem bandeiras levantadas? E fala de vida, de pessoas, de experiências. Você lê um livro, ele não é só um drama, ele tem um senso de humor próprio do ser humano. Quando você vai ler o Dickens, no Conto de Natal, ou mesmo no Oliver Twist, você vê senso de humor ali. Você lê Machado de Assis, tem um humor ali. E tem, às vezes, um drama, mas não é terror, não é suspense, não é thriller. Isso tudo é uma cultura muito, muito, muito americana, espalhada pelo mundo, superficial. Americano sempre foi uma coisa utilitarista, muito consumista, superficial. E da onde que está vindo as ideologias? De lá. Universidades que não conseguem ter profundidade, que eu posso me formar no ensino médio com ping-pong e depois na faculdade fazendo curso, inclusive, de culinária para preencher. Em Berkeley é assim. Eu estive na Califórnia, eu vou dar uma olhada na Universidade de Berkeley. Tinha curso de tudo que você pode imaginar, até crochê para você completar em créditos a sua faculdade e você sai com uma faculdade. Cadê a seriedade disso? Ali apagou, passou. E por que que nós compramos isso se a gente não tinha isso? Se as nossas federais não eram assim? Se nossas escolas de, de aplicação das universidades não eram assim? Eu dei aula dentro da aplicação da FRJ, estagiando. Era sério. Eu estudei no Colégio Pedro II Federal. Era sério. Hoje está uma bagunça federal. Nem aluno, nem professor está se entendendo. É tudo uma porcaria. No ano 2000, eu falei, pode implodir a escola. No ano 2000, o meu professor de doutorado disse, não, puxa, não seja radical, a escola ainda é necessária. Para quem? Para vocês de esquerda, para fazer a cabeça das pessoas e destruir o saber? Aí só se for para isso, porque destruiu. Porque a gente vê pessoas mais sérias falando que não tem mais narrativa, não tem mais tempo para narrativa, as pessoas não leem livros, por isso escutam outras pessoas que leram, não é nem escutar o audiolivro, que já é diferente. O quanto se guarda de um audiolivro? Se você pegar vamos lá, pega aí um texto de qualquer filósofo que você quiser. Hegel, Platão, Schopenhauer, se você quiser, Heidegger, um mais moderninho, Pierre Bourdieu, Edgar Morin, escuta no audiolivro. Como que você vai acabar dormindo? Você tem que estar acompanhando o texto. Você tem que anotar. Você tem que dialogar com aquilo. O saber pressupõe um diálogo entre você e o autor. Você vai construir, é você construindo. Você não é um banco de dados, que é o grande erro, né, dessa tecnologia de nos comparar com o computador e o computador conosco, que vai fazer um download e vai entrar, você vê a IA só respondendo besteira, com todo o download que ela tem. E eu já disse, provo, e quem duvidar, eu provo, eu tenho tudo guardado no meu computador, de perguntas, de testes, que a IA errou. E errou por quê? Porque ela não tem que acertar. Ela é um modelo de linguagem. O que é um modelo de linguagem? Ela está calcada nisso aqui, storytelling. É um modelo de linguagem que tem que ter A, B, C, D, isso aqui, e mesmo que ela não saiba, ela inventa. Chama-se enrolation, tá? A IA, ela enrola. E enrola vocês, enrola todo mundo, o cara ganha dinheiro e tá tudo bem. Então, narração e informação são duas forças opostas. O saber, a filosofia e as informações, ainda que haja partículas de informação, que é um conjunto de informação, eu preciso de um conjunto de informação para fazer uma narrativa mesmo. Essa narrativa tem que ter uma consequência, ela tem que ser absorvida, ela tem que fazer correlação com outras coisas, para que aquilo vire um saber, para que eu
use aquilo de alguma maneira para mim, para melhorar, para ascender, para realizar algo. Então, uma das lições, já que o pessoal fala, Cristina, você teve uma Moria na sua vida, o Moria falou para mim e eu falo para vocês, vocês têm uma Cristina na vida de vocês. Para dizer, baixa da linguagem. Senta a bunda e vai ler. Você não vai fazer nada agora, não sei isso. Trabalha aí para, né, sustentar, cuida do teu corpo, cuida do que você come, mantenha a sua saúde e vai estudar linguagem. Foi isto que ele me falou. Simples e claro. Aí eu repito isso. Ah, não, Cristina, pelo amor de Deus, não é assim. E quando ele falou isso, pensa que eu fiquei indo lá o tempo todo. Eu nunca disse que Moria era meu mentor e que eu ficava o tempo todo, mas sim, eu fui ler até o que tinha sido canalizado em nome dele. Eu dou o curso dos textos dele. Por quê? Por quê? Porque li muito sobre todo um contexto, uma linguagem específica de quem canalizou, inclusive, os textos dele, e que pode ser somente uma parte do que ele quer nos dizer. Óbvio, aquela pessoa que canalizou tinha uma limitação no tempo e espaço. Todos nós temos. E o objetivo é que você estude, que o outro estude, que o outro estude, estude, para a gente poder trocar e crescer. Daí a mentoria. Tem que ler, tem que praticar e ler. Não é discutir comigo. Discutir depois entre vocês, ler, discutir com o texto, discutir com quem vem dizer para você que você tem que voltar para a igreja, ou que você tem que largar esse caminho e tem que aproveitar a vida. Porque isso vai acontecer, claro. E aconteceu comigo, aconteceu com o Osho, aconteceu com o Krishnamurti, aconteceu com todos, e vai acontecer. Por que você está querendo fazer isso? Você está querendo fazer curso para santa? Aí quando você consegue falar, ela era diferente. É para justamente a pessoa ter a desculpa para não fazer o caminho de espiritualidade. Então, espiritualidade tem a ver com o ser. Desde o início que eu comecei esses vídeos, eu falei, o ego não faz caminho. Por que ego não faz caminho? Porque ego é coletivo. Como assim o ego é coletivo? É igual. As desculpas são as mesmas aqui na Europa, nos Estados Unidos, lá no Oriente, Coreia. Ego vai dar a mesma desculpa, só a linguagem que vai mudar. Não tenho tempo, isso é para poucos, não é por isso, não precisa disso, você tem que viver a vida, ou então segue a religião e pronto, Deus vai salvar, que Deus. Quando você olha os movimentos coletivos, principalmente do Islã e da Igreja Católica, são os dois que eu acho assim bem estranhos. Da Igreja Católica não é o pior, é o cristianismo, né, porque a Igreja Evangélica também. Então são umas coisas tão medonhas, que não tem nada a ver com espiritualidade, que eu fico assim assustada, né? Você vai ver o movimento do Ciro Pascal, Aparecida, hoje, por exemplo, é dia 12, dia de Aparecida, você vai chegar lá em Aparecida, é um terror, é uma aglomeração, é um padre pegando uma água da bica, pegando um espanador, jogando água, só falta jogar água com cáxera em cima de você, porque aquela água é benta. E a santa que está lá, nem sempre é a imagem verdadeira que foi encontrada, já tem milhões de cópias, mas como eles dizem, as relíquias se multiplicam por milagre. Aí você fica aí, e Cristina, mas não acontece uma série de coisas lá? Gente, é coletiva a energia. É pela fé e energia de cada um que a coisa acontece. Quando eu tive uma visão de que algumas luzes desciam, algumas, e escutei, alguns pedidos são atendidos dessa maneira. Então, é luz. Não quer dizer que esteja um Deus lá em cima dizendo assim, pedido de Isabel Maria, pode atender. José da Silva, atende. Pedro Paulo, aquele pode atender. Ou então, a maçaroca toda, no próximo ano, volta todo mundo lá pedindo a mesma coisa. Quer dizer, atendeu ou não atendeu?
Porque você vê pessoas, 20 anos, 30 anos, na mesma procissão, com o mesmo pedido, com a mesma vela, fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem que parar para pensar. As pessoas são massa porque querem ser, não nasceram massa. Alguma mãe diz assim, nasceu mais um filhinho massa, nasceu mais uma filhinha massa. Não, a educação. Que educação eu vou dar? Não estou falando de quem não está nem aí, porque vai ter um grande contingente, principalmente hoje, tá, gente? Não estou falando nem do século passado. No século passado, sempre convivi com pessoas, sempre classe mais baixa, classe média, não sei o que, todo mundo preocupado com a educação, com isso, com aquilo, o que, que eu vou dar, se vai ter religião, se não vai ter. O mundo ficou mais louco agora. Sim, acho que implodiram todos os valores possíveis e imaginários com todas as bombas que já se explodiu nessa terra, que não tem outra explicação. Estamos no começo do fim? Existe começo do fim? Fim de quê? A Terra vai continuar, como sempre. Nós vamos desaparecer? Quem vai contar a história? Como você vai saber se toda a humanidade desaparecer? Como que você vai saber? Se desapareceu, você foi junto. E se você foi sem consciência, que consciência você vai ter onde você estiver? Se é que você vai ter consciência onde você estiver, de que é você. Então, não adianta a gente dizer que é o fim, que vai chegar Jesus Cristo. Ano 2000 eu esperei todo mundo, não veio. Ano 2012 esperei todo mundo. Ano 2019 esperei. 2022, agora 2024, disseram que agora em dezembro a nave vai aparecer mesmo. Não vai, gente. Para com isso. E não tem ninguém por nós, é você. Agora, pode ter uma galera, eu disse, tem seres, tem todo mundo que sai, né, quer me ver seres de luz e tal, 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 mas eu faço o movimento. Eu estou aqui, vou levando uma vida qualquer e o cara vem me salvar. Por quê? Me salvar de quê? Que eu falei, a gente se salva de quê? A gente tem que se salvar do próprio ego. Você tem que se salvar do próprio ego, sou eu que tenho que fazer esse movimento. Veja, o meu discurso não é negar a transcendência, a luminosidade, nem todos os seres possíveis e imaginários que possam estar aqui, em torno daqui, em Júpiter, na Lua, no Sol. Não é isto. É a maneira como isso é traduzido para nós aqui e que vocês aceitam. Que vocês não vão fazer nada, basta ir na igreja pagar o dízimo e que vocês estão salvos. Não acredito nisso. Só tomo remédio se Deus quiser. Não tomo esse remédio. Quer dizer que Deus, então, é sócio da farmácia, né? Da indústria farmacêutica. Eu só posso crer nisso. Ele não quer a planta que ele criou. Ele não quer as tinturas, todo o conhecimento que se tem. Inclusive, os indígenas estão condenados, porque Deus não está salvando eles, porque eles estão ainda lá com as plantas, as alimentações dele. Vamos parar de ser, sabe, tão curto. Quando alguém fala uma coisa para você, você experimenta. Isto serve para o índio, para o aborígene, na Austrália, no Oriente, se serve. Isso tende a ser algo realmente verdade universal, ou pelo menos do mundo. Mas se só funciona aqui, nesse país, ou só naquele, ou só no ocidentezinho, gente, para, né? Porque a gente sabe que essa guerra religiosa que está aí, do Islã, quer acabar com o Satã aqui do Ocidente, mas só no Ocidente, porque não tem Satã no Oriente. Ou quando eles dominarem o Ocidente, aí eles vão se voltar para o Oriente. No Oriente tem filosofias que libertam. Tem as que libertam, tem as que não libertam, igual, mas tem muito mais que liberta. E é melhor seguir uma filosofia, porque religiosidade é uma coisa interna de você com o que você conseguir acessar. E Deus com nome como Javé, Deus assim, pequeno. Se existe e não é existência, se é inominável, imensurável, incognoscível,
silencioso, é tudo o oposto do que somos. Um Deus igual a mim é eu violento ou eu melhorado. Entende? Qual o propósito desses vídeos? Abrir a cabeça de vocês, não é fazer a cabeça de vocês. Abrir a cabeça, para vocês se libertarem, para vocês respirarem, enfim. Por isso, a espiritualidade respira, respira, silencia, observa, contempla. Este é um caminho. E faça primeiro por você. Não sai querendo fazer caridade. Depois, se for chamado. Não se meta na vida alheia. Cada um tem o seu momento de despertar, a sua cruz para carregar, como diz, né? Um anônimo aí que diz que cada um tem o seu tamanho de cruz. E talvez ele precise ou daquela dificuldade, ou daquela doença, ou daquele mal-estar para despertar. E você está indo lá fazer o quê? E o próximo vídeo de projeção astral, nós vamos falar sobre a questão morte e vida. Então, até o próximo vídeo. E sejam livres e felizes. Esse é o caminho da espiritualidade prática. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.